Iniciar a palavra, gostaria de pedir um momento de oração pelos enfermos da igreja, né? Muitos hoje não vieram, pegaram essa gripe, estão em casa nos assistindo, né? Tá aí a família do pastor Paulinho, né? Tá o Abner também enfermo, né? Quem mais? Rayane. Muitos irmãos então não vieram, não estaram no culto hoje devido a essa gripe, esse surto aí, né? Essa virose, sei lá o que é. Eu gostaria que a igreja ficasse de pé. Nós vamos levantar um clamor agora, repreendendo, amém? E declarando saúde para essas vidas. Você que está nos assistindo aí, né, pela live, nós vamos orar. Me dá mais um pouco de retorno, por favor. Amém? Eu quero, glória, aleluia, mais um pouquinho de retorno, porque está baixo o retorno aqui para mim. Amém? Glória, amém. Obrigado, querido. Vamos orar? Levante sua mão, feche seus olhos, vamos clamar. Clame comigo, Espírito Santo de Deus, nessa noite nós queremos repreender todo espírito maligno, Senhor, que veio por parte de trazer enfermidade ao teu povo. Caia por terra em nome de Jesus. Visita agora, Senhor, ó Pai, visita aquele que está enfermo, que está ouvindo, Senhor, está vendo essa live agora. Nós declaramos cura em nome de Jesus de Nazaré. Nós declaramos agora saúde em nome de Jesus. Ó Senhor, está aqui o diácono Anderson também doente, Senhor, enfermo, mas veio aqui fazer a tua obra. Restaura o físico. Ó Espírito Santo, o nosso corpo é o templo do Espírito e nós declaramos cura agora sobre a igreja em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Dê uma salva de palmas para Jesus. Agora sim, vamos para a palavra de Deus no livro de Efésios, capítulo 6. Nós vamos ler, vai ser uma leitura responsiva do versículo 1 ao versículo 18, tá bom? Versículo 1 ao 18, uma leitura responsiva. Daí eu leio o primeiro, vocês leem os outros em seguida. Amém, queridos? Amém. Glória a Deus. Então começa comigo. Filhos, obedeçam a seus pais no Senhor, pois isto é justo. Vocês? Honre o seu pai e a sua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa. Para que tudo corra bem com você e você tenha uma longa vida sobre a terra. E vocês, pais, não provoquem seus filhos a ira, mas tratem de criá-los na disciplina e na administração do Senhor. Quanto a vocês, servos, obedeçam aos seus senhores aqui na terra, com temor e tremor, com sinceridade de coração, como a Cristo. Não servindo apenas quando estão sendo vigiados, somente para agradar pessoas, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus. Sirvam de boa vontade, como se estivessem trabalhando para o Senhor e não para pessoas. Sabendo que cada um, se fizer alguma coisa boa, receberá isso outra vez do Senhor. Seja servo, seja livre. E vocês, senhores, façam o mesmo com os servos, deixando as ameaças, sabendo que o Senhor, tanto deles como de vocês, está nos céus, e que Ele não trata as pessoas com parcialidade. Quanto mais sejam fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Vistam-se com toda a armadura de Deus, para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, mas contra os principados e as potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso, peguem toda a armadura de Deus, para que vocês possam resistir no dia mau, e depois de terem vencido tudo, permanecer inabaláveis. Portanto, fiquem firmes, cingindo-se com a
Tenha os pés calçados com a preparação do Evangelho da paz. Segurando sempre o escudo da fé, com o qual poderão apagar todos os dardos inflamados do maligno. Usem também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orem em todo tempo no Espírito, com todo tipo de oração e súplica, e para isso vigiem com toda a perseverança e súplica por todos os santos. Senhor, que essa palavra venha ao nosso encontro nessa noite, ao encontro do teu servo e da tua serva, e venha nos dirigir. Que essa palavra venha quebrar todo o mal, toda investida do maligno contra esta pessoa e contra esta família. Que em nome de Jesus agora, todo poder é dado ao Senhor para agir nessa igreja. E a minha mente, o meu coração é do Senhor Jesus. Fala conosco, a igreja de Deus diz. Amém. Senta dando glória a Deus. Queridos, na semana passada nós falamos a respeito dos homens, do casamento primordial, a batalha espiritual que vem no casamento, e hoje nós vamos finalizar a batalha espiritual quando falamos sobre pais e filhos. O apóstolo Paulo, antes de você ver que, antes dele chegar na armadura de Deus, ele vai colocando tópicos na família. Ele vai falando do casamento, ele vai falando dos homens, das mulheres. E agora, antes de ele chegar sobre a armadura, para a gente se revestir da armadura de Deus, ele toca no assunto dos filhos. E no versículo 1, ele diz ali, filhos, obedeçam a seus pais no Senhor, pois isso é justo. Ele está relacionando um vínculo de paternidade, porque assim como nós obedecemos a Deus que está no céu, os filhos, nós como filhos, temos que obedecer os nossos pais na terra. E nós sabemos que o espírito maligno hoje faz com que crianças sejam rebeldes, sejam desobedientes. E por onde esse espírito maligno tem entrado? Esse espírito maligno tem entrado nas mídias, na televisão, nos desenhos, né, nos filmes, né, às vezes numa onda. Eu lembro uma vez que houve uma onda de figurinhas que eram demônios nessas figurinhas, né, que as crianças levavam para a escola, porque o demônio é sutil, ele vai fazer com que as crianças elas ficam obcecadas por algo e atraídas por aquele desenho, mas são desenhos demoníacos, desenhos que venham fazer com que as crianças fiquem rebeldes, fiquem violentas e ataquem assim, e aí o lar todo fica desconcertado, né? Eu me recordo muitos anos atrás, nós estávamos evangelizando uns pais, né? E fomos na casa desse pai e falou assim: eu tenho um problema com meu filho. Ele falou assim, perguntamos, qual que é o seu problema? O meu filho, ele gosta de cobra, ele só desenha cobra. E é impressionante, quando eu entrei no quarto, quando eu fui conversar com aquele pai e conversar com aquela criança, ela deveria ter uma faixa de 9, 10 anos de idade, e aquele menino era um menino que ele era meio estranho, né? Ele só gostava de desenhar cobras, e era casa, mas não era cobra como você vê, era demoníaco, era cobra com demônio, e ele era fascinado por cobras, era fascinado por dragões, era fascinado por serpentes, né? E isso incomodou até os pais, né? Porque ele falava assim: não, eu quero comprar uma iguana, eu quero comprar uma cobra e colocar no aquário, e aquilo não era normal, não era coisa normal. E a gente, então, naquela época, eu e outro pastor, nós fomos para a oração, orientamos, entramos na oração e vemos que aquele menino, ele estava realmente sendo dominado por uma potestade, ou seja, uma potestade demoníaca entrou através de quê? Através de desenhos. Através desses desenhos ele ficou fascinado, e ali então ele não queria ir para a igreja. Os pais iam, mas ele não queria ir para a igreja, ele ficava incomodado. Chegava na igreja, ele não ficava
sossegado de jeito nenhum, queria ir embora, porque o próprio demônio então já estava na mente dele. Foi ali uma luta muito grande para poder libertar aquele menino. Na verdade, eu deixei o campo, depois fui trabalhar em outra igreja e outro pastor ficou lá, mas aquilo ficou na minha cabeça, porque eu nunca tinha visto aquilo. E o que esses demônios fazem quando entram nessas crianças? Elas irritam, veja bem, porque no versículo 2 está dizendo aqui: honre o seu pai e a sua mãe. A primeira coisa que quando uma criança ela é atacada, ela não obedece o pai, ela não obedece a mãe. E honrar então, que é o primeiro mandamento da promessa, é muito menos, né? Porque a honra, ela tem a ver com o respeito dos pais, você respeitar os pais. A honra também é uma escolha nossa, né? Aqui o texto está dizendo: honre o seu pai e a sua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo corra bem com você e você tenha uma longa vida sobre a terra. Então aqui, quando eu honro meu pai, quando você honra seu pai, independente se ele não é cristão, independente do que ele fez, mas é uma escolha sua, independente de que ele mereça ou não, mas é um mandamento. A própria palavra de Deus está dizendo que tudo vai te correr bem. Levante a sua mão e fala assim: eu profetizo, tudo vai me correr bem. E além disso, você vai ter uma vida longa na terra. Nós vemos aí casos de adolescentes, os jovens que desobedecem os pais e morrem em acidentes, morrem em tiroteio, morrem por causa de overdose, tudo por falta de desobediência. É uma potestade, é um demônio que trabalha na vida dos jovens, entrando através da mídia, mas a principal cadeia que precisa ser quebrada é a desobediência. Quando você desobedece seu pai e a sua mãe, eu sei que muitos estão aqui e já desobedeceram, assim como eu já desobedeci. É por isso que estamos aqui hoje, porque nós somos desobedientes, mas Cristo nos alcançou. Então, como tratar? Porque aqui está dizendo para que a gente tenha uma vida longa na terra. Queridos, hoje em dia, eu estava conversando ontem com um casal, eu e minha esposa, e esse casal, ele estava desabafando com a gente, falando da dificuldade de criar filhos. Os filhos hoje são grandes, quando eu falo grandes, são maiores de 18 anos, mas são todos afastados da igreja. E eles desabafando, né, pastora? Falando dos conflitos, das crises, da desobediência, não querendo mais saber da igreja. E eu vi uma mãe ali realmente muito triste por saber notícias do que a filha aprontou, a prostituição, do que o filho não está mais aí com o evangelho. Crianças que foram criadas na igreja, pastora. O que aconteceu? A gente vê que, e aí eu e a pastora podemos abrir nosso coração e falar assim também: queridos, não existe família cristã aquele comercial de margarina, né? Que é feliz, né? Todo mundo está ali, nós somos felizes. Não existe, não, todas nossas famílias sofremos, porque nós estamos num mundo jaz no maligno. Então todas as famílias passam conflitos, mas o que o apóstolo Paulo está dizendo nessa noite, o que a gente vai entender aqui, preste atenção, porque esse culto é muito, há uma batalha espiritual para a gente passar isso para você, mas eu creio que em nome de Jesus hoje você vai sair daqui com a vitória com a sua família. O que o apóstolo Paulo está querendo dizer para você que a gente tem que se esforçar para resolver conflitos. A gente tem que se esforçar na nossa família para a gente viver em paz. Então a primeira coisa, querido, quando você vê que está acontecendo alguma coisa na sua casa, um conflito, você vai ter que trazer a paz de Cristo para o teu lar. Você, como uma mulher de Deus, tem que trazer a paz de Cristo. Posso ouvir um amém? Amém. Você, como um homem de Deus que frequenta a igreja, que está aqui se esforçando, você foi para trazer a paz, não para aumentar o conflito. Porque muitas vezes, às vezes,
a gente queremos colocar o autoritarismo acima da autoridade espiritual. Eu que mando aqui, cala a boca! Isso não resolve. A gente viu ontem ali aquele casal desabafando com a gente, eu e a pastora, aquele casal falando assim: pastor, eu me arrependo, eu falei coisas para os meus filhos que eu não deveria. Eu quis usar o meu autoritarismo, quem manda aqui sou eu. Eu usei da minha força, da minha violência. Então esses conflitos, irmãos, claro que nós como pai, como autoridade, você como homem, tem que dar a última palavra, tem que falar sim, sim, não, não. Mas acima de tudo está o amor. E o que o inimigo não pode imitar, o inimigo imita muitas coisas, mas o inimigo não imita os frutos do Espírito. O inimigo nunca vai te amar. E o amor é maior que todas as coisas. Como que a gente enfrenta essa batalha espiritual, pastor? Pais não estão, filhos que não conversam com os pais, pais que não conversam mais com os filhos, ficaram de mal, entraram num conflito que estão magoados. É isso que o inimigo quer. Esse filho não está honrando o pai. Então, com consequência, esse filho, como diz a palavra, não vai dar nada certo na vida dele. Porque honra teu pai e tua mãe, para que dê tudo certo na tua vida. Glória a Deus. E para que seus dias prolonguem na terra. Como fazer isso então? Viver em paz. Vocês têm que viver em paz. Eu declaro nesta noite que Jesus está entrando na tua casa, e aonde tinha conflito, Jesus está entrando com paz. Posso ouvir um glória? Levanta a tua mão comigo e fala assim: em nome de Jesus, eu não aceito nenhum conflito na minha casa. Fala assim: Senhor, quando eu entrar na minha casa hoje, eu vou entrar levando paz, porque o Senhor é o príncipe da paz. Dê um glória a Deus. Dê uma salva de palmas a Jesus. Cabe aos pais então preencher esses vazios que estão dentro da casa. Esses vazios que muitas vezes os filhos estão ali sendo com entretenimento. E eu vou falar uma coisa para você: entretenimento não preenche os vazios das crianças. O que preenche o vazio da criança é o nosso comportamento e relacionamento com eles. A gente vê aqui que o apóstolo Paulo está dizendo no versículo 4: vocês pais, não provoquem os seus filhos a ira, mas tratam de criá-los na disciplina e na admoestação do Senhor, ou seja, no ensino. Dê uma glória. O que é vocês não provocar os filhos a ira? Ou seja, você deixando de ensinar, você deixando de disciplinar o seu filho, muitas vezes você está provocando o seu filho a ira. Muitas vezes, o que é deixar o filho na ira? É você abandonar dando alguma coisa para entreter, porque o que o teu filho precisa é da tua presença de pai. Aleluia. O que o teu filho precisa é da tua presença de mãe. Posso ouvir um amém? Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Nós estamos aqui nessa noite porque nós queremos ser ensinados pelo Senhor. E muitas vezes o pensamento do mundo: eu dou tudo para o meu filho, mas não dá carinho, não dá atenção. Muitas vezes o teu filho não precisa daquele celular, e nem dê teu celular para uma criança com menos de 12 anos. Os psicólogos estão falando para você não dar celular para criança de menos de 12 anos. Mas nós queremos... Opa. Filho, cadê aqui? Vou pegar esse aqui, tá? Glória. Vou pegar esse. Nós queremos o que? Dar entretenimento. É mais fácil a gente entreter. Mas a tua presença é importante, pai. Dá um glória. A tua presença é importante, mãe.
As crianças muitas vezes precisam que você vá lá, pegue uma bola e chute com ela na praia. Só isso. Você não vai gastar dinheiro. Aí a gente está preocupado em quê? Vamos para o shopping, vamos no brinquedo lá. Às vezes a criança não quer, às vezes você jogar uma bola na praia com teu filho. E eu, pasme, era o que eu mais queria na minha vida, a jogar uma bola na praia com meu pai. Eu nunca fiz isso. E isso dentro de mim, na minha adolescência, foi criando o que? Ira. Isso que está aqui, ó. Não provoque seus filhos a ira. Eu fiquei o quê? Magoado, chateado, irado. E aí revoltado. Então, a consequência que Satanás trabalha nas famílias é fazer com que os pais não dêem atenção para os seus filhos. E em consequência os filhos ficam revoltados e rebeldes. Porque eles vão ter o quê? Só quem que vai ser o pai desta criança? Vai ser aquilo que ele recebe na internet. Aquilo que ele recebe na escola dos amigos, das más influências. Não provoque seus filhos a ira. Como? Tratem de criá-los na disciplina. Diga comigo, disciplina. Disciplina. Querido, aqui não está dizendo para você bater no teu filho, mas você disciplinar ele. Glória a Deus. Glória a Deus. Pisou na bola, respondeu para pai e mãe, disciplina. Tira o brinquedo, tira o que ele gosta. Deixa ele pensar no cantinho. Glória a Deus. Amém? Ah, é mais velho, é adolescente? Ah, é? Vai fazer um trabalho aí do livro da Bíblia. Minhas filhas faziam trabalho, pisavam na bola, vamos fazer trabalho no livro da Bíblia. Vai me dar aí, por exemplo, não perdoa? Vai falar sobre perdão. Obrigado. Faz um trabalho sobre perdão, naquela época era folha de almaço, e tinha que fazer ali as 2 folhas sobre perdão na Bíblia. Disciplina. Porque o que vai realmente nos ensinar é a palavra de Deus. Aleluia. Posso ouvir um glória? Glória a Deus. Posso ouvir um aleluia? Aleluia. É criar na admoestação, no ensino. Repito, não adianta mandar teu filho para a igreja. Você tem que vir na igreja. Glória a Deus. Glória a Deus. Porque o filho, ele imita o pai. Não adianta você pedir para o teu filho ler a Bíblia, você tem que ler. Ele tem que ver você lendo. Como que ele vai ler se ele não vê você lendo? Não adianta pedir para o teu filho orar. Vai orar. Você tem que orar. Ele tem que ver você orando. Porque o que arrasta é o exemplo, não é o que a gente manda. Na minha época, minha mãe falava assim: faz o que eu mando e não faz o que eu faço. Isso não é bíblico. A minha mãe, tadinha, naquela época, ela está com Deus agora, mas antes ela não tinha entendimento da palavra. E quantos de nós ouvimos isso? Faz o que eu mando e não faz o que eu faço. Faz o que eu mando e não faz o que eu faço. Nada disso. A gente vai ser o reflexo do nosso pai e da nossa mãe. Nós somos o reflexo. Assim como nós somos a imagem e semelhança de Deus. Nós somos o reflexo de Deus. E aonde Satanás atua na igreja, não só na igreja, mas na humanidade, é nessas brechas. Porque se tem ira, é porque tem coração magoado. Amém? Você fica irado sem que você se magoe, você se chateie? Não. Você ficou chateado, você ficou revoltado. Está faltando alguma coisa. O que é que está faltando? Está faltando a presença dos pais, presença das mães, firme, orando junto com o filho. Dão glória. Glória a Deus. Orando junto com o esposo, esposa orando junto. Glória a Deus. Glória a Deus. Essa semana minha esposa está com uma crise aí de dor na coluna, né? A gente reveza. Às vezes eu fico doente, ela não fica. Quando eu fico, a gente tem que revezar, porque a gente é um casal, glória a Deus. Ficar os dois doentes não dá, né? Mas aí eu acordo de madrugada, vou lá, começo a orar, Senhor, em nome de Jesus, oro com ela, declaro a bênção do Senhor. A gente tem que orar junto, queridos.
A gente não pode dar brecha para o inimigo. A gente tem que orar juntos, estar juntos com a nossa família, né? Quando a Loló vai para casa lá, eu sempre estou orando com ela, meus netos, eu abraço, eu oro, né? Faço questão de que eles vejam eu orando. Quando ela vai, faço questão que ela veja eu lendo a Bíblia, porque qual que é a imagem que ela vai ter do vô? O vô na internet? O vô dela é um pastor. Qual que é a imagem que ela vai ter do avô? O vovô, sei lá, fazendo outra coisa? Não, eu gosto de lavar o quintal. O vovô só lavando o quintal? Não, ela tem que ter a imagem daquele avô que lê a Bíblia, que ora. Glória a Deus. Qual que é a imagem que o teu filho tem que ter de você? Porque você quer o melhor para o teu filho, mas você está dando o teu melhor para Deus? Posso ouvir um amém? Amém? A batalha espiritual começa dentro de nós, na nossa mente, quando a gente muda o nosso conceito, porque a gente sabe que está tendo nos ares algo que quer influenciar a nossa vida, para que os nossos filhos não sigam o nosso exemplo. Olha para a pessoa do teu lado e fala assim: nós estamos em guerra espiritual. No versículo 5 até o versículo 9, o apóstolo Paulo, ele está falando sobre servos, no nosso caso aqui, sobre empregados, sobre funcionários, que a gente tem que fazer o possível para a gente mostrar, ser submisso a essa autoridade, porque toda vez que a gente é insubmisso a uma autoridade, a gente está sendo um filho desobediente, a ira do Senhor está sobre nós, e a palavra de Deus diz que a desobediência é um domínio, é um principado dos filhos da desobediência, e nós já não somos mais filhos da desobediência, nós somos filhos de Deus, filhos de Cristo, através de Cristo Jesus, uma nova criatura. Nós somos aqueles que estão sentados nas regiões celestiais. Então o apóstolo Paulo está dizendo assim, não é só você ser um exemplo na sua casa, mas também você ser um exemplo de submissão ao seu patrão. Você tem roubado o teu patrão? E quando eu falo roubar, não é pegar dinheiro muitas vezes. Às vezes é roubar o tempo do patrão, dando mau testemunho. Roubar o tempo do serviço. Se é 8 horas, por que você sempre rouba o tempo? Por que você às vezes é insubmisso? Mas eu não acredito, eu não creio que esse cara vai mandar em mim. Pois, não tem essa. Aqui o apóstolo Paulo está dizendo que essa insubmissão vai criar em você uma revolta e vai criar em você uma pessoa que vai dar brechas para que o inimigo semeie no teu coração uma rebeldia. Posso ouvir um glória? Então a gente tem que fazer o possível, porque ele está dizendo aqui, os que têm autoridade sobre nós, é como faríamos ao Senhor. O versículo 7, olha só: sirvam de boa vontade, como se estivessem trabalhando para quem? Para o Senhor, e não para pessoas. Você que é funcionário, você tem que servir como se estivesse trabalhando para quem? Para o Senhor, e não para a pessoa. Porque quem te deu esse emprego? Foi o Senhor. Mas meu patrão é mau, ele meu patrão é de outra religião. Eu não posso falar aqui que está gravando, né? Meu patrão é ateu. Não tem problema, Paulo não está dizendo isso, não. Paulo está dizendo que o nosso caráter como filho de Deus, e para não dar brecha para o inimigo entrar, é respeitar a autoridade. Glória a Deus. Glória a Deus. E aí ele fala de forma parecida os chefes, aquele que pode tratar o seu subordinado como gostariam de ser tratado por Deus. Ele também está dizendo aqui, vocês senhores façam o mesmo com seus servos, deixando as ameaças, sabendo que o Senhor, tanto deles como de vocês, está nos céus, e que Ele não trata as pessoas com parcialidade. Quem é patrão, aleluia, quem é dono você é dono, você tem um empregado, você não pode tratar ele com imparcialidade. Por quê? Por que o apóstolo Paulo está dizendo isso em Efésios 6, antes de entrar na armadura de Deus?
porque a gente não pode dar brecha. Glória a Deus. Nós somos da paz. Nós somos submissos àquilo que Deus colocou nas nossas mãos. Nós somos obedientes ao Senhor. Não adianta eu chegar a sai capeta se eu não honro meu pai e minha mãe, se eu não obedeço meu pai e minha mãe. Não vai sair de casa, não vai. Tu vai ver que eu não vou sair de casa. Não saia, tu vai sair de casa, tu vai se lascar. Aí não adianta você vir aqui orar e cantar, louvar a Deus, não adianta. Porque uma coisa está atrelada à outra. Quem está entendendo? Amém. Quando a minha mãe falava, na minha época era 10h30 em casa. Se eu chegasse 10h35, eu já tinha, 10h31, o outro fim de semana já era. Eu não chegava, eu não ia. Era minha disciplina. Tu também era assim, né, Cristina? Então hoje em dia mudou. Hoje em dia acho que é 1h da manhã, 2h. Eu não sei, 5h da manhã. A nossa geração é a pior. Essa geração aqui. É como a gente viu nos outros, é 7 vezes pior. Porque o inimigo tem dominado essa geração, fazendo filhos rebeldes. Mas eu vim aqui nessa noite como pastor da igreja, como servo do Senhor, para orar pela tua família. E não é no grito, é no joelho, viu, irmão? Não adianta gritar com teu filho. Não adianta você se irar. E aquele casal que a gente estava conversando ontem, eles estavam muito arrebentados, porque os filhos foram criados na igreja. E hoje os filhos não vão mais. Arrebentados. E sabe qual é a pergunta? Todos os pais que a gente conversa, e todos os casais que a gente conversa, quando tem esse problema, eles falam assim: pastor, onde eu errei? Eles se culpam. Na verdade, queridos, o que a gente quis passar ontem para o casal, está passando uma batalha espiritual também, é assim: não se culpe. Tente resolver o problema com a Bíblia. Se você errou, você vai pedir perdão. Simples. E você vai pedir a misericórdia de Deus. Glória a Deus. E uma coisa que eu disse para o casal, eu digo para você: os teus filhos têm promessa de Deus. Amém. Por mais que o inimigo tente até tentar desviar da igreja, eles têm promessa de Deus. Eu declaro, os meus filhos, os meus netos têm promessa de Deus. Eles foram criados no altar e todos vão servir a Deus no altar. Posso ouvir uma glória? Levante a tua mão e fala assim: os meus filhos têm promessa de Deus. Aleluia. Eles são do Senhor. Dá um glória, aplaude a Jesus. E ali no versículo 10, ele chega e ele fala, entrando na armadura de Deus, o apóstolo Paulo está dizendo: sejam fortalecidos. E a palavra fortalecidos no grego que ele usa, essa palavra fortalecidos, no grego, no original é no grego, que chama endunamo. Endunamo, que tem uma raiz de dunamis, ou seja, que seja realmente enraizado, seja firme, não seja abalado. Você pode até se abalar, mas isso não vai te tirar da onde você está. Vai vir a luta, a guerra, mas a minha posição vai estar ali firme. Amém? É a mesma palavra que diz em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 1. Se você quiser pôr para mim, por favor. 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 1. É a palavra endunamo, que diz: quanto a você, meu filho, fortifique-se na graça
que há no Senhor Jesus. Seja forte, seja fortalecido. Porque as lutas vão vir, mas eu estou fortalecido. Dê uma glória. Olha para a pessoa do teu lado e fala assim: seja fortalecido. Fala para ele: não desanime. Seja fortalecido no Senhor. Quem vai te fortalecer é o Senhor. O inimigo existe, o diabo existe, os demônios existem, mas o Senhor é conosco. E o nosso papel é ficar se fortalecendo nele. Mas como se fortalecer? Você não se fortalece apenas indo para a igreja. Esse fortalecimento no Senhor são consequências de uma vida, de um relacionamento com Deus e de um aprofundamento. Não tem como você vencer demônios grandes se você não se buscar em Deus coisas grandes dele. Existem pessoas que estagnaram a sua vida espiritual, esqueceram que estão debaixo de uma batalha espiritual e ficam fazendo algumas práticas que eles falam: nada a ver. Não tem nada a ver, pastor, mas são demônios. E o pior demônio, o mais difícil de tirar da vida da pessoa, é um demônio chamado nada a ver. Porque para ela não tem nada a ver. Mas aquele que é fortalecido no Senhor, ele abre a mente e os olhos espirituais e ele vence todo demônio. Ele renuncia. Porque o apóstolo Paulo, ele começa dizendo: sejam fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Esse poder é o dínamo. É no mesmo de Atos 1, versículo 8, da palavra dinamite. É um Deus poderoso. Olha para a pessoa e fala assim: temos um Deus poderoso, que nenhum principado e potestade pode contra esse Deus, o nosso Deus. Nenhuma macumba pode, não glória. Nenhum feitiço pode, não glória. Mas você tem que estar fortalecido. Nenhuma magia negra pode, não glória. Porque a força desse Deus é mais poderosa, é o dínamo. Sejam fortalecidos no Senhor, no dínamo. E aí no versículo 11, ele começa com a armadura de Deus. Vistam-se com toda a armadura de Deus para poder ficar firme. Olha a palavra firmeza aí. Primeiro ele fala fortalecido, e agora ele está falando uma palavra firme. Conhece o crente geleia? Ele nunca está firme, né? Como que você está? Estou mais firme que ter prego na areia. O que é o crente que não está firme? É aquele crente que, se ele tem dinheiro, ele está dando glória, mas quando ele passa uma dificuldade, ele está triste, está cabisbaixo. O crente, quando tá com a despensa cheia, dá glória. Quando tem gasolina no carro, dá glória. Mas quando passa a dificuldade, ele vai chutando tudo. Misericórdia, viu? Sei o quê. Brigou com a mulher. Não, isso não é firme. Porque o apóstolo Paulo nos ensina a estar firme em todas as coisas, graças a Deus. É no dia mau, é no dia bom. É no dia que você pode comer churrasco, mas é também no dia que só tem frango durante a semana, você não aguenta mais comer frango. Alimar um ovinho, mas você continua firme. Porque você não vive de momentos, você vive da graça do Deus vivo e poderoso. Glória a Deus. É o dia em que você só usa uma marca de roupa. Quimidão. Conhece essa marca, pastor? Quimidão? Já vesti muito essa marca, Quimidão, porque não tinha dinheiro para comprar. Mas quando chegava, eu falava: glória a Deus, porque o Senhor supre a tua necessidade. E o Senhor permite que você passe por alguns momentos para que Ele veja realmente que você depende dEle. Quantos aqui, quando na hora da crise, pegam o celular
Mãe, me ajuda. Peça um dinheirinho. Quantos na hora da crise vão recorrer, mas não oram? Então, às vezes, Deus permite que a gente passe por alguns momentos para que a gente dependa dEle. Porque nós somos dEle. Se nós estamos passando por problemas, dificuldades, nós vamos ter vitória. Diga amém. Amém. Mas nós temos que saber passar. Deus não te livra de passar. Deus, Ele te livra no passar. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Então, se você está passando por problema, a palavra é: fique firme. Você pode dizer isso para o teu irmão? Fica firme, irmão. Está passando por dificuldade? Tem problema? Quem tem problema aqui? Levanta a mão. Fica firme. Fica firme, irmão. E como que a gente vai se firmar? Olha só, ele fala: vistam-se com toda a armadura de Deus. Tem que se revestir da armadura. Repito, ontem eu estava pregando lá na igreja do pastor Gil e falando sobre que a gente está num barco, e não está num barco, num veleiro, num cruzeiro, a gente está num barco de pesca. E é a mesma coisa, a gente tem que se vestir, não de uma roupinha legal, casual, não, é da armadura. Não é qualquer roupa que a gente veste. O crente aí se veste da armadura. A tua veste espiritual é a armadura. Glória. Porque a gente está todo dia sendo bombardeado, ou através disso aqui, ou através de pessoas que o inimigo usa. É ou não é? Tem gente que vai sair daqui e vai encontrar o inimigo usando alguém lá mesmo dentro de casa. Tem gente que vai sair daqui do culto e amanhã, logo cedo, quando chega no serviço, o inimigo vai usar alguém. É ou não é assim? O que o apóstolo Paulo está dizendo aqui? Então vocês têm que ficar vigiando e se vestir da armadura. Ou seja, você vai sair desse culto aqui vestido da armadura para você enfrentar o que tem na tua casa. Você vai sair daqui revestido da armadura para você enfrentar a segunda-feira amanhã lá no teu serviço, que vai levantar alguém, ó. Vai levantar. Você está falando: não, Deus, manda embora. Não tem como. Vai levantar. Mas a gente vai estar preparado. Então, glória. Não é fugindo das pessoas. Não é as pessoas. Lembra quando ele começa? Porque a nossa luta, olha só, não, aqui mesmo, ó, vistos com toda a armadura para que pode ficar firme contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, mas contra principado e potestade. Não é a pessoa do teu serviço, é o inimigo que está usando ela. Então, glória a Deus. Não é aquela pessoa que você não gosta dela. Tem pessoa que a gente, né? Uma vez teve um cara que chegou para mim assim: meu santo não bate com o teu. Eu falei: aqui, ó, aqui é Espírito Santo. Eu não sei o que tem aí. Meu santo não bate com o teu, cara. Aqui tem Espírito Santo, meu camarada. Então é o que estava sobre ele, não era ele. Ele não gostava de mim. E às vezes o principado vai usar pessoas no teu serviço, na tua vizinhança. Então a gente tem que se vestir da armadura de Deus. Posso ouvir um glória? Porque a nossa luta não é essa pessoa. É o diabo, é o próprio diabo, é a potestade usando. Ele fala contra os dominadores desse mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Ele vai falando a hierarquia, que cada um age numa maneira, cada demônio vai agir numa forma. Não tem como, eu não estou aqui querendo demonizar tudo, pelo amor de Deus. Eu estou querendo abrir os teus olhos espirituais, porque a gente está numa batalha. Há doenças que são espirituais. Existem acidentes que foram espíritos malignos que causaram. Existem situações dentro da sua casa de conflito, porque todo casal discute, mas tem conflitos que é espiritual, é o próprio diabo. Existem conflitos no casamento que é o próprio diabo. Existem conflitos de pais e filhos que é o próprio inimigo usando. Quem está entendendo, diga amém. Amém. São potestades. E o apóstolo Paulo começa, por isso, no versículo 13,
Peguem toda a armadura de Deus. Pegue tudo, porque Deus está te dando a armadura, está disponível para a igreja. Mas ele fala isso no final. Ele não começa em Efésios 1, ele começa no final de Efésios 6. Por quê? Porque eu tenho que fazer minha parte como pai, eu tenho que fazer minha parte como filho, eu tenho que fazer minha parte como esposo, eu tenho que fazer minha parte como empregado. Eu não posso dar brecha. Aí no final, eu pego a armadura de Deus. Quando eu me conscientizei que eu tenho que honrar meu pai e minha mãe, quando eu obedeço meus patrões, quando eu sou um exemplo como homem de casa, eu assumo meu sacerdote e assumo a bronca, assumo a responsabilidade da minha casa, e assumo a responsabilidade como esposo, de proteger minha esposa, de suprir, glória, de guardar, lembra, na semana passada, guardar o jardim, cultivar. Aí no final agora, em Efésios 6, lá no final, agora eu vou usar a armadura. A armadura não é para qualquer um. A armadura é para aquele que obedece a palavra de Deus. Posso ouvir um amém? Amém. A armadura é para você que tem a consciência que você tem o seu papel como filho de não pecar. Você como pai de não pecar. Você como mãe de não pecar. Você como mulher de não pecar. Você tem uma postura de declarar guerra à imoralidade sexual, declarar guerra ao pecado, declarar guerra à fofoca, declarar guerra e saber que você está em Cristo Jesus. Agora você usa a armadura. Agora você entendeu, você fazendo a sua parte, assumindo a bronca, assumindo a sua posição de mulher, assumindo a sua posição de homem, assumindo a sua posição de filho, assumindo a sua posição de patrão, assumindo a sua posição de servo, assumindo a sua posição de empregado, assumindo a sua posição como servo de Jesus. Agora você vai para a armadura de Cristo. Tem uma armadura especial para você que serve, porque a armadura é para servo. Dá glória. Bom, a armadura é para servo. A armadura de Deus não é para qualquer um. Sinta-se privilegiado se você é um servo. Quantos servos nós temos aqui nessa noite? E aí ele começa com a armadura de Deus. Ele começa dizendo no versículo 3: peguem a armadura para que vocês possam resistir no dia mau e depois de terem vencido tudo, você permaneça inabalável. Glória. Porque nós somos guerreiros. Aqui eu estou olhando um exército. Você faz parte do exército de Deus. E no exército a gente não brinca, porque se a gente brincar a gente leva tiro. No exército a gente não brinca, no quartel a gente não brinca, irmão. Quem está com um fuzil na mão não brinca. Não tem tempo para brincadeira. E se você estiver na guarita, a palavra é vigia. Olha para você do outro lado, vigia. Nós estamos em guerra, e ali, então, ele começa dizendo, olha só que coisa, que palavra, permanecendo no versículo 14, fique firme, mais uma vez, a firmeza espiritual. Tem dia que, hoje não, hoje eu não vou orar não, hoje não vou ler a Bíblia não. Firmeza é disciplina. Leitura bíblica todo dia, oração todo dia, jejuar uma vez por semana no mínimo. Se você jejua 2, 3, parabéns, cara. Você está sendo firme. Posso ouvir uma glória? Nós não estamos num clube, nós estamos na igreja do Senhor. Você não está aqui para receber palavras, para massagear o teu ego. Você está na igreja do Senhor, para ser ensinado, para se formar um guerreiro, uma guerreira. De quê? Guerreira de oração. Guerreiro de oração. Para que a sua família seja guardada. Dá glória. Para que a sua geração venha fazer diferença.
Se essa geração está perdida, a minha não está não. A tua está? A minha não está. Porque enquanto houver alguém que ora e que segue os preceitos de Deus, a geração não vai estar perdida. O Senhor está visitando a tua família agora. O Senhor está visitando a tua casa agora. Você crê nisso? Você crê que você está nesse culto aqui não é por acaso? Porque o Senhor está visitando. Porque Ele está dizendo, fica firme e cinja com a verdade. Coloca o cinto da verdade. A palavra de Deus diz que é a verdade que liberta. Por que Ele está falando isso? Porque ao mesmo tempo que Ele fala, cinja com a verdade, com o cinturão da verdade, o inimigo ele vem com mentira. Ele vem com meias verdades, com engano. Tanto engano, quanta gente está caindo em golpe na internet. Quanto engano. Quantas pessoas olham pela aparência e pensam que aquela pessoa é gente boa, gente fina, mas é um engano. Você foi enganado. Quanto engano esses aposentados agora estão sofrendo no INSS com esse golpe. Quanto engano o governo deu para nós. E o Senhor está dizendo, se vista com a verdade. Não é porque você foi enganado que você vai enganar outro. Coloque o cinturão da verdade. Quem é a verdade? É a palavra de Deus. Dê glória. Ele fala também, veste com a couraça da justiça. Veste a couraça. A couraça, ela protege o peito. A couraça é uma armadura. E aqui Paulo está se relacionando à armadura dos romanos naquela época. Que os romanos usavam. E a couraça protegia o peito. Couraça da justiça. O que é isso, couraça da justiça? Veja que justiça não é vingança. A palavra justiça, ela vem de ter uma consciência limpa, de saber que Deus é justo. E eu tenho que ser justo também. Glória a Deus. Ele fala, se vista com a couraça, revista, coloca sobre você essa armadura, enquanto que Satanás, ele vai atacar no teu peito, e aqui no peito está o coração. Veja bem que cada parte da armadura, ela tem um significado. Quantas vezes Satanás, ele vem com tentação, com acusação, com injustiça, com abuso de poder, e ataca as tuas emoções, ataca o teu coração, pessoas magoadas, feridas. Mas a justiça vem de Deus. Fizeram injustiça com você, pisaram na bola com você, mas se você se revestir nesta noite da couraça da justiça, todos esses dardos vão bater e cair por terra. Diga amém. Amém. Amanhã, quando você estiver na rua, no seu serviço, na sua casa, o inimigo pode usar pessoas para te fazer pecar, para mexer com você, atacar o teu peito, o teu coração. Uma palavra que te magoa, um filho que pisa na bola com você, mas você tem que saber que a justiça de Deus vai vir. Glória a Deus. A couraça da justiça. Eu não vou fazer nada contra você, irmão. Deus vai cuidar de você. Glória a Deus. Amém? Amém. Entrega na mão de Deus essa pessoa. Não faz o troco, não dá o troco. Quem tem a armadura de Deus, ele não dá o troco. Ele entrega na mão de Deus. Irmão, não tem coisa melhor. Eu entreguei você na mão de Deus. Glória a Deus. Olha para o irmão e fala assim, não faça justiça. A justiça é entregar na mão de Deus. Glória. O outro aqui, veja bem, ele está falando, tenha os pés calçados com a preparação do evangelho da paz. Como eu falei, a tua casa tem que ter paz. Posso ouvir um amém? Amém. Tua casa tem paz ou é igual uma torre de Babel, cada um fala uma língua? Tem casa que a gente entra que cada um fala uma língua, ninguém entende ninguém, cara. Que isso? Não, a minha casa é casa de paz, reconciliação, tranquilidade.
Tudo está no controle de Deus. É o evangelho da paz. Enquanto Satanás tem conflito, divisão, falta de perdão, a gente traz a preparação do evangelho da paz. Aonde eu chegar e colocar meu pé, eu cheguei com paz. Amém? Quando eu era adolescente, antes de entrar na igreja, eu era muito briguento. Eu comprava a briga dos outros. Era um revoltado. Mas o Jesus me encontrou. Nem eu encontrei Jesus, foi Jesus que me encontrou. E hoje, irmão, sou um cara de paz. Amém? Glória a Deus. Aonde eu chego, tem gente que gosta de... Já viu aquele que é o isqueirinho, que joga mais álcool, né? Ainda joga álcool. É mesmo, ele falou mesmo, isso. Fala na cara agora, fala. Tem uns que são descarados. Fala agora. Mas é falso mesmo. Eu falo mesmo. Né? Tem uns que não assim. Eu tenho sangue de nordestino aqui. Não, você tem sangue, eu tenho sangue de Jesus. Porque o sangue de Jesus também tem o sangue aqui. Meu pai era, meu bisavô, vovô tinha. Mas aqui corre o sangue de Jesus. E aonde eu chego eu falo que vem declarar paz. Porque nós somos de paz. Porque os meus pés estão preparados para onde eu entrar, ter paz. Glória a Deus. Paz quando você chegar, quando você for conciliar os teus filhos. Paz quando você for na casa dos seus pais. Paz com os teus irmãos. Posso ouvir um amém? Amém. Diga assim, Senhor, coloca nos meus pés o evangelho da paz. Prepara os meus pés, calçando o evangelho da paz. Versículo 16, segurando sempre o escudo da fé. O escudo da fé. Queridos, o que nós precisamos hoje é homens e mulheres de fé na igreja. Nós precisamos ser conhecidos como homens e mulheres de fé. O escudo da fé, o escudo romano, se você for ver, não era um escudo pequeno não, ele cobria tudo. Ele cobria todo o corpo. Eles faziam, eles faziam uma formação de escudos que cobria todo aquela companhia, aquele batalhão, aquele batalhão de choque que eles tinham, eles ficam cobertos. E todas as flechas, eles não deixavam brechas. O que o inimigo tem jogado flecha em você? Dúvidas, feridas, medos. Quando a gente tem fé, a gente não deixa essas dúvidas, esses medos nos impedir de fazer algo para Deus. Deus nessa noite está dizendo para você, você tem que ter fé. E como a gente tem fé? Através do quê? O que diz a Bíblia? Como que aumenta a fé? Ouvindo a palavra de Deus. Quanto mais você ouvir, quanto mais você ler, quanto mais você meditar, mais fé você vai ter. Dá uma glória. Teu escudo hoje pode estar pequenininho. Já viu aqueles escudos pequenininhos? Você põe aqui só. Mas o inimigo pode atingir o teu pé. Você está tão fazendo escudo aqui, ó, mas o inimigo pode atingir a tua perna, pode atingir os teus pés, a tua base. O teu escudo tem que ser da cabeça aos pés. O inimigo chegar e tentar a flecha, não tem. Esse cara é um homem de fé. Aleluia! Essa mulher é uma mulher de fé. Não adianta, cara. Já tentei de tudo, já tentei colocando dúvida, colocando no coração dela ferida, mágoa, mas não. Ela é uma mulher de fé. Tem mulheres de fé aqui nessa noite? Tem homens de fé nessa noite? Diga assim, Senhor, me dê agora o escudo da fé. Renova a minha armadura. Ele está dizendo com o qual poder apagar todos os dados inflamados do maligno. Aleluia! Os escudos também do romano, eles tinham outro tipo de escudo,
que eram como uma meia-lua do lado esquerdo e outra pequena curva contrária do lado direito. Eles poderiam juntar escudos para formar uma parede ou barreira. Então, era como se fosse um quebra-cabeça. Os escudos deles também tinham outro tipo que juntavam um ao outro. De forma parecida, assim, a gente tem que juntar também, muitas vezes, o meu escudo com o teu escudo, porque nós somos igreja. A minha fé edifica a tua fé. O meu testemunho vai te edificar, não é assim? Se eu chegar aqui sem fé aqui e falar, irmãos, hoje eu estou... Mas sempre tem um irmãozinho que fala assim, não, pastor, o Senhor é contigo. Aleluia. Ontem eu ouvi uma palavra que me animou. Eu estava com a minha esposa, aí um homem chegou para mim e falou, pastor, eu tenho que dizer algo para o senhor. Eu falei, pode falar, irmão. Pastor, ó, o Senhor que te colocou no conselho de pastores, o Senhor vai te honrar. E o Senhor vai te honrar nessa cidade. Às vezes a gente precisa ouvir isso, porque a nossa fé está tão ali e não está dando certas coisas. Eu estava precisando de uma resposta de Deus. E aquele homem me deu a resposta ontem. Eu estava querendo um pregador para pregar no dia do pastor, dia 9 de junho, vocês estão convidados, na Câmara Municipal. E os 3 pastores que eu convidei, os 3 não puderam vir. O último estava combinado, ontem me ligou pedindo perdão que errou a agenda. E eu fiquei desesperado. Falei, Senhor, e agora? Aí ontem mesmo eu tive a resposta. Aí hoje eu pude ligar para o pastor e falar, pastor, eu já tenho pregador. E ele, glória a Deus. Quem é? Sou eu. Aleluia. Eu não posso fugir daquilo que Deus colocou nas minhas mãos. Eu não posso passar para outro aquilo que Deus confiou em mim. Conversei com a diretoria hoje. Está liberado, pastor. É o senhor mesmo, vai lá, prega lá, mano. Dê glória. A gente precisa de pessoas com fé, irmão, para animar a nossa fé. Quem tem fé que a gente vai sair desse lugar para um lugar maior? A gente tem que colocar o escudo da fé, porque o inimigo vai colocar dúvida, vai tentar contra a nossa vida, mas o escudo da fé vai te fazer um homem e uma mulher para vencer todos os dardos do inimigo. Estão dizendo que você não vai conseguir pagar a conta esse mês, mas você tem o escudo da fé, diga amém. Estão dizendo que você não vai, você vai ser mandado embora desse emprego, mas você tem o escudo da fé. Estão dizendo que o teu filho não vai desviar, desviou, mas você tem o escudo da fé. Estão dizendo que você vai ficar enfermo porque mandaram uma macumba, mas você tem o escudo da fé. O escudo da fé. Dá uma glória. E o outro aqui que ele está dizendo, use também o capacete da salvação. O capacete da salvação, o capacete ele protege a minha mente, a minha cabeça. E hoje, como tem pessoas doentes da cabeça, doente né? Na minha época, a gente cantava Lelé da Cuca. Lembra, Cristina? Cristina dessa época. Eu era apenas uma criança. Tô Lelé da Cuca. Eram as pessoas que não batiam bem da cabeça. Mas hoje, o que a gente mais vê é a pessoa doente da cabeça, irmão. Louco, Lelé da Cuca, entrando na fila com um bebê reborn para pegar a fila de preferencial, levando o bebê reborn para tomar injeção. Traga um bebê reborn aqui, eu dando um chute, tu vai ver só. Lelé da Cuca, irmão. Não tem outra coisa. Tá Lelé da Cuca.
triste, irmãos. Batalha espiritual. As pessoas estão, a sua mente, esqueceram o capacete da salvação. Mas quando eu coloco o capacete da salvação, a minha mente é coberta. Quando você coloca o capacete da salvação, você é inteligente, você é capaz, você é consciente, você sabe o que está fazendo e você vai fazer para o Senhor. Vem a pressão do serviço, vem a pressão das coisas externas, a pressão que você tem que fazer isso, aquilo. A pessoa pira, as pessoas hoje estão pirando, estão tendo crise. Estão indo para os CAPs, estão todos lotados. Uma consulta psiquiátrica hoje você conseguir daqui a 3 meses, 6. Estão lotados. Quem está ganhando dinheiro com isso são os psiquiatras, psicólogos estão ganhando dinheiro. Porque as pessoas estão com a sua mente perturbada. Isso é ataque demoníaco. Não tem outra explicação. Quando a gente perde a consciência e a gente não entrega a nossa mente a Cristo, nós somos acessíveis a todo ataque do inferno, a tudo que o controle e a batalha espiritual começa aqui, na sua mente. Mas a sua mente é de Cristo. Não existe louco na igreja, existe louco por Cristo. Se eu sou louco por Cristo. Faço loucuras por Cristo. Mas a minha mente é do Senhor Jesus. Eu não aceito você tomar remédio de faixa preta. Não aceite isso. A sua mente é de Jesus. Pessoas dopadas, pessoas que hoje estão totalmente, precisam de remédios para trabalhar, precisam de remédios para dormir, precisam de remédios para enfrentar situações. Você acha que isso é normal? Põe o capacete da salvação, você é salvo. Eu estou aqui de passagem. Isso aqui tudo vai ficar, irmão. Porque eu sou salvo. Levante a sua mão e fala assim: eu sou salvo por Cristo Jesus, pela obra que Ele fez na cruz. Ele me amou. E eu coloco agora, põe a tua mão na mente, o capacete da salvação, porque a minha mente é de Cristo. Aplauda ao Senhor Jesus. Glória a Deus. Capacete da salvação. O que acontece com quem não tem? Tem uma mente carnal, confusa. A pessoa fica perdida, condenada, se sente culpada. Mas Jesus não fez isso. E também a espada do Espírito. O que é a espada, irmão? Como que você quer vencer o mundo espiritual se você não lê a Bíblia? Vou falar uma coisa para você. A Bíblia tem que ser o seu livro de cabeceira. Hein? Está do teu lado ali. A Bíblia tem que ser o teu norte, a tua bússola, não é? O teu GPS. No meu tempo era bússola, agora mudou. É GPS, né? Hoje as pessoas não conseguem mais ir a lugar distante sem o GPS, sem colocar aqui o aplicativo, né? No meu caso aqui, eu tenho aqui no celular o Google Maps. Mas na época do meu sogro, desculpa sogro, ele ia com o mapa aberto dentro da perua para encontrar uma rua em São Paulo. Ele tinha um mapa. Era ou não era? Era um livro. Era o guia. Para ver se entrou na rua errada. Cristão perdido é cristão que não tem Bíblia, que não lê Bíblia. Está perdido. E está desarmado, porque a Bíblia é uma espada. Glória. Glória a Deus.
Vamos atualizar? Não é uma espada, é um fuzil potente, com 66 tiros, que são 66 livros, né? Só, né? 66 livros. 66 tiros. Pensou? Pensa aí numa arma potente. É a Bíblia, irmão. O inimigo vem. Você vai dar Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos, Romanos, Gênesis, Levítico. Você tem a Bíblia, irmão, para defender. E ela não é só ataque, ela é defesa. Glória a Deus. Porque se você estiver armado, quero ver quem vai vir em cima de você. Se o cara te ver com uma arma, ele não vai vir em cima de você. Mas o inimigo, ele vai quem está desarmado. Ele vai pegar primeiro quem está desarmado. Quem não lê Bíblia, quem não tem a prática da meditação da Bíblia, quem não tem a prática de estudar a Bíblia, aí o inimigo ataca. Levanta sua mão direita. Feche teus olhos. Senhor, coloca na mão do teu servo e da tua serva agora a espada do Espírito. Agora embanha a espada, fecha a mão, fecha a mão. Fala assim, em nome de Jesus, eu tomo posse da palavra de Deus. A tua palavra, Senhor, me defende. E eu também ataco. Fala assim, nessa semana, toda investida do inimigo contra a minha vida, eu vou usar a palavra. Amém. Como que Jesus venceu? Usando a palavra lá no deserto, na tentação. Toda vez que o diabo falava alguma coisa, ele falava assim, mas a palavra diz, nem só de pão viverá o homem, mas a palavra diz, não tentarás o Senhor teu Deus. Ele usava a palavra. Não usa o seu argumento, use a palavra. Glória a Deus. Assim você está evitando a espada do Espírito, a palavra. O que o diabo usa? O diabo tem a língua afiada, ele diz palavra de engano, mas nós usamos a palavra de Deus. A outra coisa que a gente está lendo aqui para terminar, versículo 18: orem em todo tempo no Espírito. Por que ele está dizendo orem em todo tempo no Espírito? O que é isso, pastor? Porque a oração, ela não deve ser uma repetição, tem que ser algo espiritual. Posso ouvir um amém? Amém. Eu posso ensinar um papagaio a orar? Ele vai repetir minha oração? Mas ele está fazendo uma oração em espírito? Não. Ele vai só repetir. E muitas vezes nós repetimos, a nossa cabeça está longe. Senhor, a gente está ali orando, aí, de madrugada, então acontece muito, né? 3 horas da manhã, Jesus, Senhor, eu te abençoo. Não, Senhor, me abençoa. Você não está orando em espírito, coisa nenhuma. Você chama Jesus de Genésio. Orar em espírito não é repetições. Orar em espírito é se concentrar. Dão glória. Então, e orem quando, irmão? Está dizendo para orar à noite? Versículo 18. É para orar à noite? É para orar de manhã? 3 vezes ao dia. Quantas vezes? Todo tempo. Todo tempo. Diga para o irmão do seu lado, é em todo tempo. Todo tempo. É na academia, é lavando louça, é caminhando, indo na padaria. Você não sabe se ali vai vir na academia vai vir um peso, né, Paulo? Do nada, vai vir um endemoniado do nada. Você está orando, Senhor, em nome de Jesus, me guarda aqui. Senhor, me dá mais força nesse bíceps, esse tríceps aqui. Aleluia. Orando em todo tempo, irmão. Uma vez eu estava orando na rua, orando em voz alta. Quando eu não percebi, eu estava, Senhor Jesus. Aí a mulher olhou para mim assim, oxa! Aí eu, desculpa, moço. Parecia que eu estava lelé da cuca. Não, eu estava orando. Você está indo para o seu serviço, vai orando, irmão. Você não sabe o que vai se enfrentar amanhã. Porque a luta vai vir. Olha para o irmão e fala assim, a luta vai vir, viu? Você sabe o que é? Você acha que não vai vir? Sabe porque você foi no culto? Irmão, agora que vem mesmo. Mas você está orando, irmão.
O anjo do Senhor já está agindo, glória a Deus. Quando a luta vir, ela vem mais fraca, porque já está orando. Aleluia. O demônio já vem sem força, já. Eu vim aqui. Tu veio, Satanás? Eu estou orando. Deus já me revelou antes. Deus vai te trazer revelações. Quem ora em todo o tempo, Deus revela. Quem ora em todo o tempo, Deus revela. O pessoal fala assim, eu já sabia. Te contaram? Me contaram. 3 horas da manhã me contaram. Tive o sonho. Porque ele ora em todo o tempo. E o apóstolo Paulo está dizendo isso. Orando em todo o tempo. No Espírito. Com todo tipo de oração. Então tem tipo de oração aqui. Oração e súplica, para que vocês vigiem com toda a perseverança, súplica por todos os santos, por todos nós, por toda a igreja. Oração, glória a Deus, é ouvir Deus. Oração é ouvir Deus, não é só falar não, é ouvir. A oração envolve você ouvir a Deus, não é só pedir. A oração é ouvir Deus, através da sua palavra. Mas quem não ora, ele ouve a carne. Quem não ora, ele ouve o mundo. Quem não ora, ouve o diabo. Por isso que está perturbado. Nós estamos aqui para ouvir a Deus hoje, com toda oração e súplica. Com toda oração e súplica. E por nós, todos os santos, toda a igreja. Vamos levantar e vamos orar. Fique de pé. Há um ambiente espiritual aqui. Eu orei por esse dia, eu sei que anjos de Deus estão aqui. E querem libertar a igreja. Feche teus olhos. Coloca a mão no teu coração. Aqui é a fonte. Senhor, há pessoas aqui que precisam ser libertas nessa noite. Homens e mulheres estão sendo libertos agora. Tudo que o inimigo fez na tua vida, tentando trazer confusão, conflito na tua família, no teu serviço, na tua área profissional, caia por terra agora em nome de Jesus, 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 em nome de Jesus. Aquieta essa alma. Aquieta esse coração, porque nossa luta não é contra a carne, não é contra a sangue, é contra a principado e potestade. E eu repreendo todo o mal que fizeram contra a tua vida. Eu repreendo todo o trabalho que fizeram contra a tua vida, contra a tua área emocional, sentimental. Trabalho que fizeram para você ficar enfermo, eu repreendo agora em nome de Jesus. Trabalho que fizeram para a tua família. Tem pessoas que nem fizeram o trabalho, olharam para a tua casa com inveja. Eu repreendo agora toda inveja, todo olho gordo. Mas fala, pastor, eu não tenho nada, e me invejaram. Invejaram pelo teu sorriso, porque tem uma família. Invejaram pelo teu serviço. Invejaram você. Quebra agora, Senhor, todo o laço do inferno contra essa vida. Sai em nome de Jesus. Pessoas que estavam tendo dor de cabeça, não estavam sabendo o que era, enfermidade, não sabia de onde vinha. O Senhor está revelando aqui que está quebrando esse mal, esse principado, essa potestade, porque a tua mente é de Cristo. Coloca a tua mão na mente agora, nos teus pensamentos. Senhor, guarda a mente dessa pessoa agora. Essa pessoa tem a mente de Cristo agora, tem a mente do Senhor. Em nome de Jesus, toda mentira que você ouviu, toda palavra, você não depende de remédio. Não é porque seus pais usaram remédio que você vai usar. Não, você não vai usar remédio, porque você foi escolhido de Deus. Deus te trouxe aqui para libertar a tua mente e toda dor de cabeça, toda confusão mental. Sai agora em nome de Jesus. Tudo que você ouviu, que te abalou, que mexeu com você, eu quero dizer uma coisa: você é escolhido de Deus e o Senhor te dá saúde agora. Solte suas mãos. Estenda sua mão para frente. Feche teus olhos. Espírito Santo de Deus, coloca agora na mão do teu servo e da tua serva as bênçãos de saúde. Coloca nas mãos dele, Senhor. Tudo que ele tocar vai ser próspero. Tudo que você tocar vai ser próspero.
E coloca na mão dele a armadura de Deus agora. Numa mão coloca a espada. E na outra mão coloca o escudo. E em nome de Jesus agora, você tem o escudo e a espada. Com seus olhos fechados, olhe pela fé nas tuas mãos um escudo e uma espada. E feche as mãos como você estivesse tendo agora esse escudo. O Senhor está dizendo para você, esse escudo que eu estou te dando é para você usar, não é para você guardar. Essa espada que eu estou te dando, que é a minha palavra, é para você usar. Nessa semana, pessoas vão precisar de você, vão precisar da tua oração. Você vai vir como um guerreiro, como uma guerreira, e vai salvar almas do inferno. O Senhor está te levantando naquele lugar, vai te usar naquele lugar. Você como mãe, você vai guerrear pelos seus filhos. Você como pai, você vai guerrear pela tua esposa. Você como filho, você vai guerrear pela sua família, para salvar toda a tua casa. E todo aquele que se aproximar de você com intenção maligna, ele vai ter que voltar por 7 caminhos, ele vai ter que fugir, porque ele não vai aguentar ver em você a armadura de Deus e o sangue de Jesus. Agora repita comigo em nome de Jesus. Eu declaro que o Senhor é comigo. Eu resisto ao diabo. E através da palavra e da oração, toda a minha casa, toda a minha família é abençoada por Deus. Aplauda Jesus. Nós vamos cantar um cântico agora. Eu quero que todos os adolescentes e jovens venham aqui na frente. Eu vou orar por vocês. Peço a ajuda da pastora Carol, do pastor Alexander. Nós vamos cantar. As crianças da Gracinha já saíram? Ainda estão lá na Gracinha? A gente vai orar aqui primeiro por eles, então depois a gente... Vocês aí que não são adolescentes, vocês vão cantar e vão orar. Vem mais pra frente, está com medo de quê? Estão com medo do pastor, gente? Vem aqui, pastor. Um pouquinho de óleo. Não, põe a mão aqui, ó, para a gente não falar. Isso. Vem aqui, pastor. Põe a mão em cima, assim. Isso. Pode orar por eles. Nós vamos cantar quando vocês estão orando. Sou pela minha